e tentar, então, também entender como isso se aplica. Apenas um lembrete, nós vamos apresentar um panorama bastante amplo destes assuntos e depois terão que dedicar muitas horas também entendendo cada um dos assuntos que nós estamos tratando hoje de uma forma bastante breve. Eu tenho hoje muito orgulho de todos por estarem participando deste treinamento, desta capacitação, e também falaremos mais sobre isso posteriormente. Nós vamos falar sobre isso quando necessário, de elementos necessários e também se necessitarem de outros recursos. Nós sempre estaremos aqui à disposição para podermos ajudá-los nestes assuntos tão complexos. Começando, como já lhes disse, nós gostamos de apresentar um roadmap quando nós falamos do que poderia ser um assunto bastante árido. E é bastante interessante entender que nós teremos sim algumas dificuldades, teremos também algumas queries e alguns aspectos que precisam ser entendidos. Nós vamos falar primeiramente da conformidade ou de estar em conformidade com a FDA e para que possam fazer os negócios nos Estados Unidos. Estarão também interagindo com estudos clínicos, o que é regulado pelo FDA, tanto para medicamentos quanto dispositivos. Como já lhes disse, nós precisamos entender qual é o papel exercido pelo FDA, quais são as intersecções e quem é que tem as responsabilidades nesse processo das regulamentações, das preocupações que o FDA tem. Que elementos são regulados pelo FDA? E da mesma forma, nós também temos que discutir boas práticas clínicas. Eu vou falar em GCP em inglês, nós temos muitas siglas, mas quando nós falamos GCP ou boas práticas clínicas em português, que seria um código internacional padronizado para que nós possamos, então, também entender quais são as recomendações, mas que agora não são apenas recomendações, mas sim exigências. Isso é dado por um guia na realização de estudos clínicos. Nós, mais uma vez, apresentaremos um panorama. Quem é que sofre impacto, como isso terá um impacto e como é que nós desenvolvemos esta plataforma e como os pacientes interagem em tudo isso. O terceiro aspecto, como nós já discutimos, nós começamos agora então a entrar em detalhes. Quais são as variáveis mais importantes, principalmente para as interações da Talocan com a FDA e as boas práticas clínicas? É importante que estejam bem cientes do que sobre que regulação estão e também para que possam também estar mais tranquilos, para que a gente possa sempre educá-los. E espero que nós também tenhamos um tempinho para discussão, para que a gente possa ter a sessão de perguntas e respostas ao final, mas por favor, me interrompam sempre que acharem necessário. Então, vamos começar com esta visão bastante ampla dos processos do FDA. Como parte disso, eu gostaria que as pessoas entendessem o papel do FDA. Nós sabemos que em qualquer agência regulatória, e principalmente no setor da saúde, em qualquer país, em qualquer continente, nós sempre falamos da burocracia, da dificuldade na compreensão do que querem e até uma dinâmica do medo, por assim dizer. Não vou mentir que isso é sim dessa forma, mas muitas vezes, nós já apresentamos muitas sugestões também ao FDA, e é muito importante que nós também tenhamos empatia e que entendamos qual é o papel exercido pelo FDA. Se nós conseguirmos, então, entender a perspectiva e o papel que ele desempenha, nós também entenderemos melhor toda a exigência de conformidade e os guias. E também termos mais informações do que eles esperam. Qual é o propósito da FDA quando foi implementado? Proteger a saúde pública, é fazer essa conexão entre a segurança
tanto de medicamentos para seres humanos e uso veterinário, produtos biológicos, dispositivos médicos, suplementos nutricionais, cosméticos e outros produtos que emitam radiação. Portanto, vejam que quando a gente pensa que alguns desses produtos são usados sim no estudo clínico ou na prática clínica, mas nem tudo. Mas aqui o foco é a saúde pública. Eles também precisam promover o progresso da área da saúde. E as pessoas até dão risada, mas eles precisam acelerar as inovações para que nós possamos melhorar a efetividade e até tornarmos esses produtos mais acessíveis. Nós sabemos como o FDA exerce esse papel bem ou não, mas isso faz parte da missão deles. E também tem o papel de garantir que o público, quando necessário, que o público possa obter dados de boa qualidade, que sejam confiáveis, que sejam também exatos com relação, por exemplo, aos suplementos, para que se possa mantê-los no mercado para o consumidor ou para o paciente. Portanto, oferecer essas informações. Além disso, nós também falamos de medicamentos, dispositivos, mas o FDA também regula a fabricação, comercialização e distribuição de produtos de tabaco. Isso para proteger a saúde pública, nós sabemos que isso é um problema e precisamos também diminuir o tabagismo entre menores de idade. Isso também está ligado à segurança e à saúde pública. O FDA também desempenha um papel bastante significativo no combate ao contra-terrorismo. Isso é muito importante para nós. Muitos talvez aqui não entendam, porque a gente se concentra nas drogas e nos dispositivos, mas há também um foco muito grande no suprimento dos alimentos e também da origem desses produtos médicos, para responder também a ameaças à saúde pública que surgem naturalmente ou então aos ataques deliberados, ou seja, isso também faz parte do papel da FDA, interagindo também com todo o Departamento de Defesa, de Segurança Pública e outros, para que todos atuem como uma equipe. Outra coisa que eles fazem, não sei se percebem, porque como já disse, isso é feito não tão publicamente, não recebe tanta atenção da mídia, é que eles também participam muito das discussões de políticas e discussões políticas, como, por exemplo, questões ligadas ao estilo de vida. Por exemplo, quando falamos de obesidade nos Estados Unidos, que é um grande problema e também é um fator de comorbidade aqui de muitos pacientes. Portanto, também entender como é que nós podemos orientar esses indivíduos e oferecer recursos para que possam combater a obesidade, pensando também no bem-estar e no uso de fontes naturais. Também tratamos de questões de liberdade de expressão. A ideia da primeira emenda é que nós temos o direito de nos expressarmos, sendo um cidadão americano. Isso dito, o FDA tem uma outra perspectiva. O FDA trata de restrições, por exemplo, quando nós falamos de um propósito ligado à promoção da saúde pública, por exemplo, como se apresentam as embalagens de cigarros. Para que a gente também possa também não atrair o uso de cigarros pelos jovens. Portanto, o FDA nos disse: "Olha, há sim o direito de liberdade de expressão para que se possa promover um produto, mas não aquele que comprometa a saúde pública. Portanto, nós temos esse direito de restringir esta primeira emenda". Principalmente nesta área. Uma outra área que é bastante discutida e divulgada e que está mudando muito agora são os direitos ao aborto. O FDA também participou desse diálogo, falando dos medicamentos que podem ser usados para interromper uma gravidez. E, claro, tudo isso é regido pela legislação federal do país.
Outras áreas, provavelmente vocês já sabem que o FDA, na verdade, regula suplementos dietéticos, de forma que talvez nós não falemos sobre o mesmo processo, com o mesmo dispositivo, temos os suplementos e é importante garantir que os indivíduos saibam o que eles recebem, o que eles estão colocando no seu corpo, não é? Então nós precisamos verificar como é que nós vamos acessar produtos que ainda não foram aprovados, especialmente em áreas como a oncologia, a AIDS, doenças infecciosas, Covid, de forma que nós realmente vamos avançar e verificar quando um paciente, na verdade, não tem uma outra opção aprovada, o diagnóstico, e aí a sua única opção seria ir a óbito. Então, o que é que o FDA vai permitir que seja feito? Estudos fase 3 que já demonstraram eficácia, mas talvez, não tenham ainda concluído o processo de aprovação, e o paciente estava ciente deste risco, assim como todas as partes envolvidas, também o seu comitê de ética institucional. Só que o comitê de ética vai ter uma opção de definir o que vai acontecer num contexto como esse, e da mesma forma, o FDA também verifica coisas como importação de medicamentos, custo com tratamento de saúde. Isso ocorre nos Estados Unidos no momento. O FDA, no momento, está mudando um pouquinho a sua política por causa de questões relacionadas à cadeia de fornecimento no mundo todo. E tudo isso seria feito da forma como seria de se esperar. Por exemplo, quando o medicamento é retirado do mercado, ou questões, com a cadeia de fornecimento para garantir que, no final das contas, a segurança do paciente seja garantida. E aí nós temos uma quantidade muito grande de estatutos, regulamentos no FDA. Parte disso ocorre porque, embora nós, tenhamos uma interação com algumas séries de 300, de 800, com vários regulamentos diferentes e dispositivos, o FDA, conforme nós já acabamos de ver, tem uma multitude de questões que eles regulam, por exemplo, a regulação do Google, ou, outras coisas, e talvez vocês fiquem um pouquinho perdidos ou, com um impacto muito grande de um número enorme de informações. Mas nós vamos enfocar em algumas questões específicas. Temos também a lei, de alimentos e cosméticos e siglas, o que elas significam, INDs, por exemplo, como medicamento em estudo, e as licenças que são dadas para produtos em investigação ou dispositivos em investigação. Os componentes, ou todos os itens de uma solicitação para aprovação do FDA, como é que você vai incluir pacientes, e também se o investigador tiver alguma informação para revelar, porque não é raro que pesquisadores, especialmente em algumas áreas específicas, e também, devido à sua experiência nessas áreas, eles podem participar de vários grupos de estudo e também de startups na área de biotecnologia. São coisas que precisam ser informadas, nós precisamos saber que você não tem interesse com fins lucrativos em um determinado produto. E aí, é claro também, os, direitos, de inspeção. O FDA vai permitir que você faça a solicitação para pesquisa de um dispositivo em investigação, mas eles têm o direito de monitorar, de auditorar você, o centro de pesquisa, para verificar o que vocês estão fazendo. Alguns, podem já estar aprovados, outros não, isso tudo faz parte de uma estrutura regulatória. Uma das coisas que você testa. É importante entender que o FDA tem o direito de monitorar o que você está fazendo.
Nós queremos que os pacientes saibam que eles, estão participando de um estudo, e esses estudos podem ser monitorados, verificados, não apenas no momento de investigação, mas também depois que um determinado medicamento já é aprovado. Isso continua sendo muito importante e o FDA faz esse tipo de supervisão. Vocês verão também que o FDA tem alguns regulamentos e muito do que eles fazem é dizer o seguinte: olha, nós temos a expectativa de que você conheça todas as partes envolvidas num determinado estudo, mas você precisa proteger as pessoas, que você tem que aplicar o consentimento informado, tem que submeter as informações ao comitê de ética institucional, verificar o que o comitê de ética vai dizer. E aí depois o FDA vai revisar, vai reavaliar o que você fez e como você planeja utilizar o produto em estudo, mas eles não vão fazer a mesma revisão que um comitê de ética fez ou vai fazer. Ou seja, nem o FDA, nem o comitê de ética se comunicam. Eles são organizações separadas, vão aprovar o que você vai estudar. A diferença é que o comitê de ética vai fazer uma revisão, desde que tenha seres humanos participando dos estudos, mesmo que não haja qualquer interação com o medicamento ou com o dispositivo. O FDA fará uma avaliação que vai além, ou é que seja complementar ao que o comitê de ética faz. De qualquer fase que vai incluir um medicamento em investigação ou um dispositivo em investigação que está sendo avaliado para uma nova indicação ou para um novo fim em seres humanos. E é por isso que o FDA diz: olha só, nós esperamos que vocês, pesquisadores, submetam as informações ao comitê de ética. Vocês verificarão que muitos dos regulamentos do FDA, na verdade, são bem iguais àquilo que o comitê de ética cobra de vocês, exige de vocês. Vocês têm que verificar o que vocês vão arquivar para o comitê de ética, vocês vão reconhecer esse processo que acontece com a participação deles ou não. Ou seja, não é como se vocês estivessem dando autorização para alguém fazer alguma coisa no seu lugar. Você precisa reconhecer o que ocorre nesse processo, nós não vamos participar da supervisão diretamente, mas vamos sim verificar se isso foi feito pelo comitê de ética. Nos Estados Unidos, nós temos um comitê executivo, o comitê de ética, e se nós suspeitarmos de que você vai precisar de uma licença para um medicamento em estudo, que você vai fazer todo esse processo de aplicação no FDA, com a certificação, e aí depois você vai trabalhar diretamente com o seu comitê de ética, que vai avaliar tudo isso com uma perspectiva diferente, porque se você não tiver uma aprovação, você não vai conseguir utilizar o dispositivo de qualquer forma, ou seja, não percam o seu tempo, não tentem submeter nada ao comitê de ética até que você já tenha aprovação do FDA. Não é como se o comitê de ética e o FDA trabalhassem lado a lado, com o mesmo esquema, são 2 entidades separadas. Quando o FDA participa, nós falamos de medicamentos e dispositivos, de uma forma mais específica. Em primeiro lugar, o advogado, o especialista em conformidade, vai definir o medicamento e vai verificar exatamente o que acontece de acordo com as regulações do FDA. Eu não espero que vocês lembrem-se de tudo de cor. É importante que vocês mantenham
têm ou entendam qual é a ideia, qual é o espírito da coisa. Na área de pesquisa, com medicamento ou um dispositivo, ou seja, vocês vão ouvir o FDA falar essa frase aqui repetidas vezes, com o objetivo de uso para diagnóstico, cura, mitigação, tratamento ou prevenção de tarararará. E aí você vai ter X, Y, Z em homens e animais, ou seja, qualquer coisa, qualquer alteração no estado de um produto, ou seja, pode até ser um medicamento que já esteja no mercado, que vai ser utilizado, mas que ele nunca foi utilizado para fins 4, 5 e 6. E aí você não precisa colocar esse medicamento de volta no processo. Mais uma vez, você não estudou isso para mitigação de uma doença específica. As coisas não são tão claras, tão certinhas assim. Eu sei que quando eu estudei direito e eu via definições como essa, e como é que nós poderíamos aplicar tudo isso e todas essas regras, na verdade, as coisas não são tão fáceis assim às vezes, porque nós lidamos com certos medicamentos que foram aprovados em algumas áreas, mas não em outras. E aí, será que é uma sobreposição de dados, de experiência? Não são coisas que valem 100% para todos os casos. Num dispositivo, ele é um instrumento, um aparelho, um implemento, uma máquina, e não algo que nós vamos colocar dentro do nosso corpo. O dispositivo não pode atingir o seu objetivo principal através de uma ação química ou metabólica. Ou seja, mais uma vez, como é que poderia ser tão complicado assim? Olha, quando vocês começam a trabalhar com áreas muito inovadoras e tem uma combinação de um dispositivo que é implantado, mas que também libera medicamentos, como por exemplo uma bomba, você acaba chegando numa área onde tem muita sobreposição. E não é que o FDA não saiba o que fazer com isso, mas às vezes acaba sendo pesado ou complicado para uma empresa trabalhar com esse processo todo por causa dessas sobreposições. E a forma como tudo isso foi organizado anos atrás, nós separamos, colocamos num silo, medicamento aqui, dispositivo ali. Nós sabemos que a radiologia tem o seu próprio espaço. Mas eu acho que muitos de vocês já sabem que há combinações únicas de todos esses usos e talvez até a inteligência artificial que vai impactar essa área. Pode ser bem complicado, vocês trabalham com uma equipe de pesquisa e às vezes, nós não sabemos exatamente qual é a separação, onde vai ficar o medicamento, onde vai ficar o dispositivo. Tem coisas que não fazem muito sentido agora, mas em 20, 30 anos, elas podem ficar diferentes e pode ser difícil levar esses produtos ao mercado. Será que as coisas ficam complicadas porque o nosso processo não está muito ainda automatizado? Há outros produtos únicos que são testados e que são levados para o mercado. Sempre que nós falamos sobre essas licenças, o que acaba acontecendo é que nos Estados Unidos, e é claro que nós temos regulamentos federais, é aí que fica o FDA, mas nós também temos regulamentos estaduais. Se vocês tiverem um produto que é regulado a nível federal, e eu realmente estou falando aqui sobre um medicamento investigacional, como um comprimido. Nós temos uma cláusula na nossa Constituição que diz que você não pode transportar um produto não aprovado de um estado para o outro sem aprovação federal.
Ou seja, isso não tem nada a ver com pesquisa clínica, mas por causa dessas leis e porque está na Constituição, o FDA, e isso é bom, gente, ele cria um processo de aplicação de submissão, onde é preciso conhecer as informações de segurança, os tipos de testes que são realizados com determinado produto antes que ele seja testado em seres humanos. E você também precisa de ter autorizações para transportar um produto de um estado para o outro, um produto que é feito produzido em Nova Jersey, que vai ter que ser transportado até a costa oeste. E aí onde eles pedem para vocês compartilharem todas essas informações, e temos uma licença que é chamada de IND. Há processos semelhantes para dispositivos, que são chamados de IDE. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, até umas 2 semanas. Falando então de diferentes nuances, das isenções, de quando nós não precisamos dessa aplicação do IND, mas eu presumiria que, na grande maioria das vezes, os estudos nas quais a sua plataforma irão trabalhar serão reguladas pelo FDA, porque eles estão tentando tratar de alguma doença ou um distúrbio e oferecer uma nova terapia. Portanto, é bastante provável que estarão atuando sob um ambiente regulado pelo FDA. Nós também teremos que depois ver alguns aspectos que serão discutidos pela indústria farmacêutica e não pelos senhores aqui. E nós podemos também presumir que essa pesquisa que a sua plataforma irá dar apoio estará atuando em conformidade com a FDA. E se for um medicamento, teremos então o IND, ou se for um dispositivo, sob a regulamentação de IDE. Então vamos falar um pouquinho de exemplos, como se mantém essas licenças. Ou seja, vejam, não serão responsáveis por fazerem tudo isso, mas a pesquisa, os pesquisadores e a empresa farmacêutica que irá contratá-los, com certeza serão responsáveis por estarem em conformidade e manterem todo atualizado. É uma responsabilidade muito grande e bastante difícil. Se nós tivermos um estudo que envolva o medicamento e que atenda à definição dada, e se houver um estudo clínico, e o FDA também tem uma definição para tudo isso, e se fizer parte de alguma dessas nuances de isenções, mas, sim, eu não vou entrar agora em detalhes, mas se quiserem fazer uma pesquisa, por exemplo, independentemente da intenção, digamos que seja um estudo em um único paciente ou em uma única comunidade, ou por exemplo, se estiverem também realizando um estudo comercial multicêntrico, de qualquer forma, é importante que tenham estas licenças. Terão que apresentar e submeter uma aplicação. E o objetivo é que o FDA receba informações suficientes para autorizar o estudo daquele medicamento, para garantir o quesito de segurança. Nós sabemos que eles sabem, na verdade, que comitê de ética irá apresentar o consentimento informado e também atender os outros requisitos, mas o FDA, ele se foca no medicamento do estudo, ou naquele biológico, ou naquele dispositivo. Portanto, esta aplicação, que é diferente do que o comitê de ética solicitará. Aqui nós temos os aspectos químicos, aspectos de manufatura, pesquisas anteriores que foram realizadas, dados de eficácia e segurança, porque eles tomarão a decisão de aprovar para uso em estudo com seres humanos. E depois, então, nós teremos também esse estudo que depois vai acontecer em diferentes estados, dependendo da aprovação. Então, vejam, nós temos INDs para medicamento e temos também os IDEs, que são isenção de dispositivos experimentais. Mais uma vez, parece diferente, mas não vamos entrar aqui nos detalhes das diferenças. A verdade é que se trata de um processo de licença com um propósito muito semelhante. Será feito, por exemplo, um teste
em diferentes estados, teremos diferentes licenças e daí nós teremos também a avaliação do FDA, que vai exigir dados de eficácia, segurança, o uso por seres humanos. Depois, nós poderemos entrar em diferentes categorias de dispositivos de estudo. Nos Estados Unidos, o dispositivo é definido, mesmo uma escova de dente é considerado um dispositivo, apesar de ser de risco muito baixo. Claro que não precisamos de muitas pesquisas para vender uma escova de dentes que é vendido na drogaria sem receita. Mas vejam, nós temos inúmeros dispositivos e as categorias de risco também são estratificadas muito mais que medicamento. E nós temos essa categorização em IDS que os medicamentos não têm. Nós teremos também a aprovação do comitê de ética, claro, regendo tudo isso, todas as exigências e todas as regulações, elas irão mimetizar tanto para a droga quanto para medicamento. Mas eu gostaria apenas de reforçar que também é necessário a submissão para autorização, apesar de serem diferentes produtos e de terem essa estratificação de risco. Quando nós falamos sobre áreas de risco, pensando em estar em conformidade com o FDA, o que é que me faz perder o sono quando a gente fala sobre isso? Alguns aspectos. O primeiro é que essas licenças são, obviamente, nós precisamos submeter um pedido e receber isso, e depois nós temos que manter essa licença, como já esperado. Há também uma exigência de nós divulgarmos informações e isso no website de clinicaltrials.gov. Muitos dos estudos terão que ser notificados neste website, quando o estudo foi aberto e, eventualmente, até os resultados também do estudo. Essa é uma exigência da regulamentação. E há também obrigações de não divulgação, isso estão ligadas, claro, a questões de propriedade intelectual, de confidencialidade, mas também não podemos realizar a promoção de algo até que já foi aprovado. Vai depender de como é feita toda a questão da publicidade. Isso está ligado a informações que podem ser falsas ou que possam ser um pouco equivocadas. Portanto, nós precisamos entender esses riscos. E não quero aqui amedrontar ninguém, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez que nós temos muitas regulações. Com isso, quando falamos na série 300 e 800, falando de medicamentos e dispositivos, e o FDA tem até um rol muito maior em como ele aborda, trata, faz a fiscalização de cada isso e como tudo isso é regulamentado. Mas é bastante coisa. E tudo aqui também ligado a esse monitoramento dos estudos clínicos. Não vou dizer que é tudo a mesma coisa, mas de certa forma, por exemplo, quando a gente pensa na Europa, em EMEA e outros continentes, em configurações dadas pelas Nações Unidas, por exemplo. Portanto, para que a gente possa expandir, nós precisamos estar cientes de onde nós estamos atuando, qual é o processo, há obrigações de apresentarmos o consentimento informado, mas aqui estamos falando de algo mais amplo, apenas para garantir que a gente conheça também toda a parte burocrática. Além disso, também precisamos entender o que acontece se houver um problema? Nós temos algumas situações onde a gente não consegue estar em conformidade 100%. Claro que nós precisamos saber quais são nossas obrigações, qual é o risco, como nós categorizamos aquele risco, se é um risco para o pesquisador, para a indústria farmacêutica, para o fabricante do dispositivo. O FDA, então, também vai enviar cartas de alerta para o investigador principal, como indivíduo. Ele não vai mandar para a indústria farmacêutica, apenas para o investigador principal. E depois também vão analisar os comitês de ética. Se o comitê de ética, naquela situação,
não atendeu, por exemplo, às exigências ligadas ao consentimento, informado. E também se seguiram ou não o que deveriam ter feito. Portanto, os participantes do comitê de ética podem até ser suspensos pelo FDA. Isso para que entendam como é essa dinâmica, porque o comitê de ética não tem nenhuma força contra o FDA. Depois nós temos os patrocinadores do estudo. Aqui a indústria farmacêutica, normalmente grandes empresas que nós conhecemos, e conforme aquele fabricante, aquela empresa é quem tem o dispositivo ou medicamento, eles são os proprietários e eles é que estão pagando pela pesquisa, pelo estudo clínico. E, claro, eles também querem recuperar todo investimento. Eles quase sempre é que detêm a licença, eles detêm aquele IND. Isso não quer dizer que as outras partes não têm responsabilidade. Eu já falei aqui do investigador principal, do comitê de ética, mas se o patrocinador decidir também depois usar as organizações, as CROs, para que façam a pesquisa, aí sim essa organização representativa de pesquisa clínica é que vai também assumir esse risco, essa responsabilidade. E o que acontece com o FDA é que eles vão chegar e vão realizar uma fiscalização, uma inspeção, e digamos que algumas coisas sejam de rotina, fatos já antecipados. Por exemplo, vamos começar já realizamos o estudo de fase 3. Nós apresentaremos uma nova aplicação, então o FDA vai analisar toda a pesquisa para garantir que o processo seja até mais tranquilo e também a exatidão daquilo que está sendo aprovado. E nós também talvez tenhamos auditorias que sejam de rotina. E há algumas que acontecerão em função de algum fato específico. Talvez receberam uma queixa, talvez não se apresentou algum documento, alguma notificação, e o FDA tem uma preocupação. Portanto, se não estiver, por exemplo, em conformidade com relação ao comitê de ética, ou se alguém notificar o FDA, se houver uma preocupação de um terceiro. E claro, o FDA então vai analisar tudo e se tiverem algum achado ou se encontrarem, eles chamarão isso de uma observação, e aí vocês, como essa organização ou como indivíduo, terão uma oportunidade de responder num período muito curto de tempo com relação ao que foi identificado como um uma preocupação pelo FDA. Isso não quer dizer, não é, que nós vamos nos defender apenas, mas nós temos que pensar qual é a ação corretiva para que a gente possa solucionar aquilo que aconteceu. Portanto, há todo um processo, muito diálogo. Se o FDA não estiver satisfeito com as respostas apresentadas, ou eles acreditam, por exemplo, que sim, não foi implementado o número de mudanças necessárias, ou, se algo aconteceu, aí nesse caso, estarão sujeitos então a estas cartas de advertência, que seria a última etapa, ou seja, o FDA está lhe dizendo que estão com problemas. Isso significa que não houve uma resposta significativa, não foi uma mudança tão grande quanto a necessária, e com isso eles suspendem aquela licença. E eles podem encerrar, interromper a pesquisa em todos os centros. Isso se torna muito grave, muito rapidamente. E mais uma vez, a dinâmica, nós escutaremos então da preocupação das pessoas e por que que as pessoas ficam tão estressadas por serem reguladas pelo ambiente do FDA, mas vejam, a preocupação é segurança. E o que é que nós temos nessas aplicações pelo novo medicamento IND? Não vamos aqui agora querer que todo mundo memorize cada parte aqui apresentada, mas é importante que saibam tudo isso. Claro, a gente precisa também apresentar dados de estudos toxicológicos e farmacológicos em animais. Nós sabemos que há muitos estudos focados na toxicologia e nós queremos saber de
tudo que é possível sobre como foi fabricado, qual é a composição, estabilidade, qual é a validade, o impacto, se foi como foi feita a expedição, chegando até a uma documentação bastante detalhada de cada medicamento. E também queremos informações sobre o protocolo clínico, e isso pelos investigadores. E aí você vai precisar escolher o que você vai testar e verificar como você vai fazer o estudo e onde, que organização, que centro de estudo, que indivíduos vão conduzir essa pesquisa e como é que você vai garantir que eles vão fazer tudo isso com segurança. Você precisa verificar que fez a sua due diligence, verificar o centro de pesquisa. Agora, se eles não aderirem a essas exigências, você precisa verificar o que vai fazer, e é importante que você escolha todos esses centros muito bem. Além disso, o principal compromisso que o FDA quer é que esses centros de pesquisas vão determinar um consentimento informado, que vão aplicá-lo de forma adequada e que eles também vão seguir todos os regulamentos do FDA. Ou seja, precisa haver um acordo bem claro entre o centro de estudo antes que eles sejam qualificados. Depois de aprovados, mais uma vez, o FDA avalia as diferentes responsabilidades de indivíduos diferentes. E é claro que há uma equipe de indivíduos que trabalha com o investigador, mas ele é considerado o responsável, ele vai garantir que todos os padrões do comitê de ética estão sendo seguidos e, se houver alguma mudança no estudo, isso tudo vai ser informado de uma forma adequada. As alterações precisam ocorrer antes de serem implementadas e pode ser que haja alguma razão de segurança. E também você precisa seguir práticas de documentação adequadas antes de seguir adiante. E da mesma forma, é preciso um patrocinador farmacêutico para verificar como é que os centros de estudo vão ser excluídos e como é que você vai monitorar todos esses centros de estudo, para verificar se eles estão em conformidade. O patrocinador também precisa conferir de que, de fato, o centro de estudo submeteu o estudo para revisão do comitê de ética e de que obteve a aprovação. E se alguma outra informação for descoberta, por exemplo, um centro de pesquisa em um estado tem um evento adverso, é importante que todos os outros centros em outros estados sejam informados. É a responsabilidade do patrocinador garantir que todos os centros de estudo recebam essas informações, para decidir o que eles vão fazer a partir daí. E aí, esse tipo de responsabilidade está sempre associada ao patrocinador. Eu sei que esse gráfico aqui está com informação demais. São estudos clínicos. Eu não quero que vocês fiquem aí com a cabeça pegando fogo por causa disso, mas é importante que vocês tenham uma ideia sobre os estudos clínicos em geral. E, mais uma vez, eu só quero que vocês vejam onde ocorre essa questão da conformidade de uma forma visual. Então, à medida em que nós pensamos sobre isso, aqui em cima, logo antes dessa linha azul, nós temos todas as questões pré-clínicas. Pode ser teste em laboratório, estudos em animais. Agora, aqui, essa linha azul é quando você vai procurar o comitê de ética para fazer uma revisão do estudo e, no mesmo momento, você também vai tentar obter a licença, um NE, do FDA para poder começar o seu estudo fase 1. Aí nós temos fase 1, fase 2, fase 3 e, obviamente, nós temos os resultados aqui e nós vamos chegando mais próximos do NDA, ou seja,
para um novo fármaco. E aí o FDA vai aprovar esse novo dispositivo ou novo fármaco para que ele possa ser disponibilizado de uma forma formal no mercado. Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais de tempo analisando este gráfico, você pode tentar verificar onde nós temos algumas oportunidades para acesso precoce, fazer revisão de certos tipos de medicamentos em algumas áreas onde nós entendemos, que nós sabemos que as informações dependem muito do tempo, do momento adequado, e nós podemos obter um processo de avaliação mais acelerado, mas pelo menos com esse gráfico vocês têm uma ideia do global de todos os processos mais críticos relacionados à conformidade, que nós já tínhamos falado. Eu vou fazer uma pausa pequena agora, antes de nós entrarmos nas boas práticas clínicas. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum esclarecimento sobre o conteúdo, é claro. Nós não estamos falando da aplicação na plataforma, mas só sobre o conteúdo por enquanto. E eu vou dar uma olhadinha no chat também, só para ter certeza de que ninguém fez uma pergunta por lá. Pessoal que está ouvindo em português, podem fazer pergunta em português que nós traduzimos para o inglês. Bom, então a segunda área de conformidade sobre a qual nós precisamos falar agora, seriam as boas práticas clínicas. Onde é que isso entra? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nós temos uma conferência internacional para a harmonização das boas práticas clínicas. Isso tudo tem uma sigla que é chamada de ICH. Ela já existe há muitas décadas e ela está relacionada à ética na área de pesquisa, e ela trabalha com a Associação Médica Internacional, com uma proliferação de orientações e diretrizes na área médica. Na época, ela não era reconhecida como uma exigência, no início, não é? Tratava-se de uma melhor prática ou uma tentativa de definir um padrão de pesquisa na ocasião. Porém, não havia qualquer exigência regulatória específica, como o FDA, mas definitivamente eles respeitavam muito naquela época aqueles que seguiam as boas práticas clínicas, ou GCP, na sua sigla em inglês. E aí, desde então, nós trabalhamos com diferentes regulamentos para começar a discutir tudo isso. Nos Estados Unidos, isso começou mais ou menos em 1990, depois do ano 2000, nós conseguimos evoluir um pouquinho mais, especialmente na área de oncologia, todos esses estudos são globais. E nós temos patrocinadores que diziam: "Olha só, fora dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos nós temos o FDA, mas em outros lugares eles utilizam isso aqui". Então, na época, todos os centros utilizavam as GCPs, as boas práticas clínicas. E os pacientes no mundo todo poderiam precisar de um determinado dispositivo ou medicamento, e eles pediam a solicitação para poder conduzir o estudo. Depois, em 2016, mais ou menos, na verdade, em 2014, nós tínhamos o NIH, o National Health Institute nos Estados Unidos. Levou um tempão para eles começarem a fazer isso, mas eles definiam a pesquisa e passaram a exigir um treinamento em boas práticas clínicas. Eles precisavam saber que havia um padrão em alguns lugares, como os Estados Unidos e na Europa, nós temos outros processos, além do processo de GCP, onde nós fazíamos a implementação disso tudo. E aí, depois da NIH, nos Estados Unidos, a NIH é uma organização um pouquinho menor do que a FDA. Não estou dizendo que o NIH seja pequeno, mas é menor do que o FDA. Às vezes, eles implementam ou criam uma exigência para pesquisas que são patrocinadas pelo NIH.
E aí são coisas com as quais nós vamos lidar nos próximos anos. Trata-se de um novo padrão que é reconhecido, mas na verdade o que começou a acontecer com as boas práticas clínicas, nós agora chegamos a um ponto onde nós temos a revisão do comitê de ética, algumas exigências para os patrocinadores, onde a pesquisa é realizada, mas essencialmente as boas práticas clínicas tornaram-se um padrão e se tornaram uma exigência, ou seja, se você fizer parte de uma equipe de pesquisa e estiver interagindo com pacientes, você precisaria fazer um treinamento formal sobre as boas práticas clínicas. Hoje nós vamos aprender alguns elementos sobre isso, mas o treinamento formal disso tudo ele requer várias horas, e nós, não queremos que a equipe que está aqui hoje tenha esse nível de familiaridade ou de conhecimento das boas práticas clínicas. E vocês não serão auditados para verificar se estão em conformidade com essas práticas de boas clínicas, porém todos os seus clientes, todos os pesquisadores que trabalham com vocês e os patrocinadores trabalharão com essas boas, práticas clínicas, e é por isso que nós precisamos ter essa conversa aqui agora, para que vocês possam começar a entender que se trata de um regulamento global, de que se trata de um regulamento dos Estados Unidos, um regulamento federal, e é importante que entendamos todos esses regulamentos e o que ocorre quando nós, temos um estudo sendo realizado em outros países. Mais uma vez, nós temos esse padrão para verificar como é que nós vamos definir o desenho de um estudo e tudo aquilo que nós fazemos no estudo clínico. E conforme eu descrevia no meu exemplo, é importante termos a certeza de que, independente de onde isso estiver sendo realizado, nós vamos ter certeza de que os resultados são precisos e que foram realizados de forma adequada. Olha, pode parecer que isso seja que seja muita coisa, não é? Nós temos vários níveis regulatórios e temos também níveis diferentes de detalhes sobre as operações. Alguns regulamentos, como por exemplo o do FDA ou do Comitê de Ética, não são tão detalhados assim. E para ser bem sincera, a preocupação com a conduta global da pesquisa existe, mas não temos nuances das atividades do dia a dia que podem ter um impacto direto na pesquisa. As boas práticas clínicas fazem isso, e elas foram consideradas como uma exigência, requerem um treinamento muito preciso, porém, mais uma vez, nós temos padrões de qualidade mínimos, com uma abrangência que inclui a equipe de pesquisa, o investigador principal, e todos os participantes do estudo precisam ser protegidos e os dados devem ser reproduzidos e validados. Não tem dúvida sobre isso. Bom, então, sobre todas essas sessões diferentes, nós não vamos ficar aqui até muito tarde hoje, então eu não vou poder entrar em detalhes sobre tudo que está aqui nesse slide. Nós temos algumas áreas, se vocês decidirem entrar online, vocês podem ver os documentos das boas práticas clínicas, ele certamente estará disponível para vocês. E aí nós temos um nível bem grande mesmo de detalhe em áreas diferentes, mas quando nós pensamos em todas as exigências regulatórias, é importante garantir que nós vamos escolher pessoas qualificadas para realizar a pesquisa e de que nós vamos trabalhar com treinamento, com equipes adequadas e que vamos também delegar responsabilidade de uma forma adequada. Por exemplo, se o FDA, determinar que um investigador, pesquisador vai ser responsável pelo estudo,
todos os outros participantes do estudo precisam garantir que o estudo vai ser feito de uma forma adequada. Mas como é que tudo isso é registrado? Como é que nós vamos ter certeza de que o investigador principal delegou essas tarefas todas? Como é que nós vamos ter certeza de que o consentimento informado foi aplicado de uma forma adequada? Nós temos também os critérios, comitê de ética, que são utilizados aqui nos Estados Unidos, mas esses critérios são globais, não é? Então, nós temos também as GCPs, as boas práticas clínicas. Como é que nós vamos documentar tudo isso? E eu não estou falando só de manter todos os dados por 7 anos depois de que um estudo for encerrado. Nós temos outros regulamentos, mas literalmente como é que nós vamos documentar tudo isso? E como é que nós vamos manter esses documentos? Por exemplo, se você estiver escrevendo uma coisa e você precisa arriscar que você cometeu um erro, tem um jeito certo para fazer isso? E como é que você vai saber em qual verificação desses resultados você vai poder confiar, ou como é que esse dado foi armazenado, como é que ele foi avaliado? Ou seja, devagarzinho vocês começam a perceber todas essas áreas onde nós temos vários regulamentos que já foram discutidos e mencionados de uma forma extensa, mas, nós agora vamos numa camada um pouquinho mais profunda com as boas práticas clínicas para garantir uma determinada área. Portanto, agora vou tentar então orientá-los, caso se motivem e queiram ler mais sobre as boas práticas clínicas, mas não seremos especialistas em 30 minutos. Quando nós falamos dos requisitos regulatórios, um dos aspectos, então, que é enfatizado pelas boas práticas do ponto de vista ético é como nós oferecemos atenção clínica aos pacientes, aos participantes do estudo. Ou seja, o clínico deve saber, então, que o médico do paciente deve saber que ele está participando do estudo, para que até o médico do paciente possa até ajudar e auxiliar o investigador. Isso não é algo que a gente vê em muitas das regulações, e é por isso que eu quis compartilhar isso. Então, é recomendado que o investigador informe o médico do paciente. E, mais uma vez, o consentimento livre e esclarecido, é importantíssimo, sempre, é absolutamente uma exigência. E também é importante que a gente sempre receba a aprovação do nosso comitê de ética antes de mais nada. E nós queremos que o consentimento seja livre e esclarecido. Isso é algo que deve permear todo o processo. Nós observamos também alguns achados onde há um tipo de abuso, onde os participantes não estão ali totalmente de forma voluntária. E isso agora faz com que nós tenhamos um guia global e muita documentação que é exigida. E também nós temos sempre que garantir os direitos, segurança e bem-estar dos sujeitos que participam da pesquisa. Isso deve prevalecer sobre qualquer interesse da ciência ou da sociedade. Ou seja, são questões éticas que são bastante reforçadas. Há também uma seção específica sobre qualificações e acordos. Ou seja, o investigador deve ser qualificado para realizar a pesquisa, como recebeu essas qualificações, quais são as evidências dessa de atender às qualificações, o seu currículo, qual é a sua formação, outros tipos de documentação. E também, claro, porque como realização a pesquisa, é importante que tenham realizado diferentes tipos de capacitações com relação às boas práticas, tudo de forma bastante atualizada, isso deve ser apresentado à agência regulatória. O investigador também deve mostrar que ele conhece aquele dispositivo, aquele medicamento. Claro que é algo investigacional ainda, é experimental, mas o investigador deve conhecer, deve saber como é essa ciência, deve conhecer
tudo. E isso está dentro de um documento que é a brochura do investigador, que trata também das responsabilidades e das implicações do protocolo. E também apresenta todas as outras informações relacionadas ao produto que é oferecida pelo patrocinador. Além também disso tudo, é importante que conheçam diferentes cenários, como devem administrar aquele produto do estudo de forma correta e também garantir que os pacientes adequados, corretos, façam parte do estudo, ou seja, que atendam os critérios de elegibilidade. Com isso, então, os GCPs passaram a ser uma exigência, como já falei, isso do ICH. Também temos a questão de recursos e da equipe, isso dado no ponto 4.2. Aqui tratamos de alguns aspectos diferentes. Por exemplo, um deles é garantir que o centro que foi selecionado, isso depois do processo de qualificação, que eles têm o potencial de incluírem os pacientes adequados. Por exemplo, se for um centro de oncologia para um estudo de oncologia, mas os pacientes recrutados de um centro de dermatologia, ou seja, isso não é, parece algo bastante simples, esse tipo de erro, mas na verdade é que se ainda não fizeram, os critérios de elegibilidade de alguns desses estudos clínicos são incrivelmente complexos. E com isso, nós temos apenas um pequeno punhado de pacientes que vão atender os critérios de elegibilidade. Ou seja, por isso, esse ponto é importantíssimo para garantir que a gente não simplesmente ah, confie nas informações que foram dadas. Não, não, o que a gente apenas aceite o que alguém nos diga. Não, nós precisamos de dados empíricos, tangíveis, que possam ser avaliados, mostrando que nós tivemos acesso aos dados do paciente, comprovando que eles se qualificam para participar daquele estudo dentro daquele período. Nós sabemos que alguns estudos ficam abertos por 20 anos. Tudo isso é importante. E de forma semelhante, é importante que saibam que também precisamos ter uma equipe qualificada, não só equipe, mas em número suficiente. Por exemplo, o investigador principal, se ele for super comprometido, mas se houver apenas uma pessoa, esse investigador não pode ser o investigador principal de 25 estudos. Porque não há como fazer uma boa supervisão de tudo. Então, nós precisamos analisar recursos, infraestrutura, isso de forma prática e no sentido mesmo da palavra. Como é que este centro está organizado? Se já participou de algum estudo? Quais são os comprometimentos? Será que eles têm tempo para realizarem o estudo da forma desejada, necessária? E se estiverem também fazendo o delineamento do estudo, claro, veja, 18 meses e depois pensar que um estudo pode continuar por 3 anos. Isso também é uma questão de pensarmos em recursos, equipe, porque nós sabemos que alguns centros de pesquisa acabam ficando mais atrasados com relação ao envio de dados em função de um número menor de pessoas trabalhando. E também sabemos que algumas das pessoas desempenharão um papel principal, por exemplo, a enfermeiro, o investigador principal, claro, um clínico, talvez o coordenador do estudo, que vai ser também designado para esse estudo em particular. E essas pessoas precisam ter acesso também às informações de antemão e também até pensar em quem são os indivíduos que vão também inserir dados ou manipular os dados. E temos pessoas como eu. Quando eu estou ajudando um centro de pesquisa, veja, eu não sou considerada uma pessoa-chave de acordo com algumas dessas normas que guiam, não é? No estudo clínico, não sou a pessoa que vai incluir, mas eu sou o responsável pela conformidade, eu sou o auditor que virá em nome daquele estudo clínico para analisar os dados, para garantir que tudo está sendo feito de forma correta, para facilitar a tomada de decisões, também para que as decisões não tenham viés. Portanto, o indivíduo, na minha posição, nesse exemplo hipotético, também precisa receber a capacitação de boas práticas clínicas. Eu tenho que entender quais são as normas para garantir
que tudo seja feito da forma adequada. E para isso nós precisamos de pessoal. Aqui apenas alguns exemplos para que a gente tenha um exemplo prático, por exemplo, para que entendam o que se espera encontrar. Por exemplo, se forem tratar dos dados do estudo ou ter os pacientes, é importante que tenham toda a aprovação do seu comitê de ética para que possam trabalhar, que tenham todas as credenciais, o currículo, a licença, certificados de capacitação, tudo isso mantido também no seu folder de aspectos regulatórios. E também é importante que conheçam todo o protocolo, todas as etapas, todo o cronograma, diferentes coisas que podem acontecer durante o estudo. Além disso, é aqui também que o FDA exige, apesar de eles não declararem isso, mas as boas práticas determinam, porque eles acham que essa é uma boa ideia, e eu concordo, é que todos estes indivíduos para o qual o investigador principal vai delegar ações, talvez não a pessoa responsável pela conformidade, mas a equipe de pesquisa, aqueles que estão envolvidos no dia a dia, os que estão incluindo pacientes, vendo pacientes, ajudando a oferecer ou apresentar o medicamento do estudo. Eles vão sim ter que atender o que nós chamamos de a delegação de autoridade. Nós temos um documento específico para isso, para que seja também avaliado esses indivíduos. Quem são esses indivíduos para os quais atividades e tarefas foram delegadas? Também, se uma pessoa sair daquele centro, nós precisamos ter dados e também depois entender qual treinamento foi dado. É uma forma de documentação. E claro que esse é um aspecto bastante interessante. Mais uma vez, essa é uma exigência e é reconhecido pelo FDA. Nem toda agência regulatória exige isso, mas é importante que nós conheçamos. Quando nós falamos dessa delegação de autoridade, desse documento, é importante que nós tenhamos a assinatura, também toda a assinatura com a data, os currículos, os treinamentos, as capacitações. Será que as pessoas passaram pela mesma capacitação com relação àquele estudo, a capacitação para que a gente pudesse iniciar o estudo? E se aquela pessoa é qualificada para exercer aquele papel. Aqui nós temos o seu currículo, aqui essa capacitação, quando foi a última vez que teve um treinamento sobre boas práticas clínicas, sobre o protocolo, todas essas peças. Porque quando o investigador principal delega isso, existe todo um racional. Ele simplesmente não vai delegar tarefas sem ter uma base, e isso é um aspecto importante. E as boas práticas clínicas, então, do ICH tratam disso. E da mesma forma, nós também temos uma sobreposição, por exemplo, se estivermos em diferentes locais e como essa documentação é mantida e o que é exigido. E, claro, nós temos que pensar em como e onde esses dados são registrados. Isso sim é fundamental, porque tem aquele mantra, não é? Se não estiver documentado, não existe. E nós temos diferentes agências regulatórias que terão exigências. E o GCP tem o que eles chamam de Alcoa, Alcoa mais, Alcoac, e vejam que é um acrônimo ligado, então, a alguns aspectos. Vejam aqui os princípios que nós temos. É importante que a gente saiba quem é que inseriu aqueles dados. Precisa ser assinado, precisa ser datado, ele precisa ser rastreável pela auditoria. Deve ser legível. É aqui que a tecnologia ajuda pessoas que têm uma escrita manual muito ruim como a minha. Também deve ser algo atualizado. Não é o dado da você não pode registrar hoje, dados do paciente que viu há 2 meses. Não, tudo isso tem que ser atual, deve ser a fonte original também, para que a gente tenha esse registro. E também nós queremos que os nossos dados sejam precisos, eles devem ser também completos,
Pode até parecer algo tolo, mas vejam, em função do volume dos recursos da equipe, de capacitação e das questões de qualificação, algumas vezes nós encontramos documentos que não são precisos, que não estão completos. E o FDA, quando fizerem uma auditoria, eles dizem que a documentação é normalmente o aspecto que não está em conformidade, ou seja, quando nós sabemos que algo parece muito simples na superfície, é importante que a gente garanta que tudo foi feito da maneira correta, considerando todo o volume. Isso tudo torna toda a parte da documentação muito complexa. É importante que a gente tenha o treinamento, a capacitação. E aí, quando vocês verificarem a documentação que são feitas por essas pessoas, elas vão fazer sentido. Por exemplo, se nós tivermos uma determinada tradução, um determinado idioma, é importante que isso seja feito por um profissional. E aí nós já falamos sobre o armazenamento de dados. É isso que nós chamamos de retenção e também temos que pensar na segurança dos nossos dados armazenados. Se nós pensarmos que a ICH é uma coisa que já é feita há algum tempo, assim como o GCP, tudo isso foi escrito com a ideia de armazenamento feito em papel. Hoje em dia, nós temos, dados eletrônicos e eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós ainda continuamos com uma grande parte das nossas pesquisas que são feitas exclusivamente, em papel. Isso é meio perturbador, já que nós estamos em 2023, mas é importante que vocês saibam que todas as vezes que vocês virem uma regulação e dados eletrônicos, a razão é justamente essa que eu acabei de dizer. É importante que nós tenhamos um arquivo mestre. Ele pode ser chamado de estudo ou arquivo do estudo, pasta do paciente. Alguns deles, podem se comunicar, mas é importante dizer que são todos os formulários de um determinado paciente. Como é que nós vamos garantir que eles eram adequados para o estudo? Como é que nós fizemos a aplicação do consentimento informado? Qual protocolo eles estão participando? Qual a dose de medicamento eles recebem? Precisamos saber quais outros medicamentos concomitantes eles recebem ou se eles tiveram algum evento adverso, algum desvio de protocolo, se eles deveriam ter tomado o medicamento do estudo num dia e eles esqueceram, tomaram no dia 5 ou 11, enfim. Isso tudo pode afetar a credibilidade dos dados. Todas essas informações, desde o início de um estudo, precisam ser mantidas em uma das pastas do estudo. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos utilizar a tecnologia? Ou utilizar pastas enormes? Bom, isso vai depender de vocês, do centro do estudo e, claro, do patrocinador que estiver pagando para vocês. O FDA aceita de uma forma ou de outra. Qualquer agência regulatória também aceita os dados. Agora, é importante que fiquemos livres de papel o mais rápido possível. Tudo isso precisa ser monitorado de uma forma adequada e também precisamos garantir que esses dados possam ser recuperados de uma forma fácil. Se você fizer uma auditoria e disser que você vai precisar de 30 minutos para procurar uma pasta que está armazenada, ou porque ela foi armazenada 5 anos atrás, porque você não tem espaço, bom, tudo bem, não tem problema, mas você precisa conseguir resgatar tudo isso de uma forma fácil. E se você não conseguir ter dado o seu dado, enfim, todos esses dados, essas informações armazenadas precisam ser passíveis de recuperação. Claro que, são coisas que não são novidades da perspectiva de boas práticas clínicas, variam de um estado para o outro ou de uma agência regulatória para outra, mas é importante que vocês tenham documentos que possam ser regastados e independente da forma como vocês fizerem, se for em papel ou de forma eletrônica, como é que você vai organizar esses dados? Tudo isso é definido por esses, procedimentos operacionais padrões, de forma que todos que trabalhem no centro tenham um padrão e que os dados possam também ser recuperados de uma forma fácil no caso de uma auditoria.
E também para ter certeza de que você está armazenando os dados de uma forma adequada. Avaliação e relatório. Nós temos o que nós chamamos de logs para desvio de protocolo. Trata-se de uma descrição de todas as vezes onde houve um desvio de protocolo, uma violação do protocolo. Olha só, pode parecer fácil demais. Você lê o protocolo e você vai fazer o que está escrito lá, né? Mas, na verdade, nós temos informações muito complexas, que ocorrem num período de meses até anos em vários centros diferentes, incluindo milhares de pacientes potenciais. Ou seja, é importante garantir que as datas estejam adequadas e que todas as variáveis de um protocolo sejam armazenadas. Agora, é muito difícil de fazer um desvio. Não vai ser uma questão de segurança, mas por exemplo, você deveria ver os pacientes, ou um determinado paciente a cada 3 semanas. E aí na semana 9, o paciente sai de férias, foi viajar. E eles não informam por quê, eles não respondem o telefone. Eu não estou tentando culpar os pacientes aqui, mas há muitas boas razões para um paciente não estar disponível. De qualquer forma, isso vai ser um desvio de protocolo. Ou seja, é importante que vocês informem isso como sendo um desvio, e é por isso que nós temos que manter um cadastro disso tudo. Será que isso vai ter um impacto sobre os dados? Será que foi responsabilidade de alguém? Será que nós temos que informar para o FDA como uma questão de segurança? É claro que isso tudo varia. Agora, desde que eles possam ser examinados logo depois ou logo antes, isso tudo é muito melhor. Mas trata-se de um desvio de protocolo. Também podemos ter coisas específicas de um único paciente que se recusou a fazer uma determinada coisa no momento adequado, mas também pode ser uma coisa que valha para o estudo como um todo. Nós podemos ter diferentes registros, de coisas que são, hã, válidas para um determinado paciente, e nós vemos que isso ocorreu, na verdade, por vários pacientes, isso tem que ser descrito como desvio de protocolo. Também temos as situações do comitê de ética, que podem ter um impacto, tudo isso precisa ser informado para o FDA e outras instituições. Nós vamos monitorar desvios de protocolo e eles devem ser informados às agências regulatórias de uma forma regular, para garantir que nós vamos avaliar e registrar esses desvios. Também precisamos pensar no prazo. Como é que nós vamos classificar algumas coisas como grave, por exemplo? Desvio de protocolo indica que você desviou daquilo que o protocolo determinava, desculpem, que você deveria fazer. Um evento adverso sério. Trata-se de situação onde o paciente tem algum efeito colateral ou alguma ação que não pode ser justificada de outra forma, e eles fazem parte desse estudo, estão recebendo um medicamento em estudo. Ou seja, é muito importante que todas as interações com os pacientes incluam uma avaliação dos eventos adversos. Às vezes eles não são sérios, o medicamento é eficaz, mas mesmo assim ele tem um efeito colateral, pode causar náusea, cefaleia, o paciente não fica ótimo, mas de qualquer forma, continua sempre sendo um evento adverso, desagradável e adverso, mas não é grave, o paciente não tem que ir para a emergência por causa dele. Como é que nós vamos avaliar um evento como grave? Tudo isso é muito importante. E conforme seria de imaginar, nós temos algumas regras de como nós vamos classificar o que acontece. E é importante que isso tudo seja feito de forma consistente.
Se, infelizmente, por exemplo, o paciente tiver um infarto do miocárdio e nós não conseguimos encontrar qualquer outra causa, a não ser o fato de que ele está recebendo um medicamento em estudo, tudo isso tem que ser informado para as agências regulatórias. Ou seja, vocês podem ver aqui que as boas práticas clínicas acabam sendo uma questão global, nós temos algumas jurisdições, o FDA, o AEMA, que precisam ser informados sobre o que acontece, com que frequência, e algumas jurisdições que não têm esse tipo de exigência, mas nós continuamos com o padrão global. E, finalmente, mas não menos importante, nós temos a questão da não aderência. Nós precisamos pensar que a não aderência é quando os regulamentos não são seguidos, a política institucional ou as deliberações do comitê de ética não são seguidas. O desvio de protocolo é quando você não seguiu o protocolo científico, você não viu o paciente na ordem correta, no momento correto, evento adverso, é com o paciente em si, uma experiência que o paciente tem, um efeito colateral que tem o potencial para ser grave. E o que que vai acontecer quando uma pessoa toma um medicamento ou utiliza um dispositivo. Agora, a não conformidade ou não aderência é quando uma das partes envolvidas no estudo não aplica aquilo que foi aprovado pelo comitê de ética, ou algum problema com o consentimento informado, ou com algum regulamento. Pode ser muita coisa diferente, nós vamos classificar essa não conformidade como grave, ou seja, foi uma não conformidade que vai prejudicar a segurança do paciente, ou que poderia ter ferido alguém, machucado alguém. Nós podemos ter um tipo ou outro, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. A não conformidade, em geral, tem a ver com um procedimento, mas são coisas que acontecem de forma repetida, que pode fazer com que aquela causa raiz não seja tratada, não seja mitigada de uma forma adequada. E aí, qualquer autoridade regulatória pode chegar lá, supervisionar e você, como patrocinador da equipe ou como equipe do estudo, vai ter que responder em tempo real. E mais uma vez, tudo isso vem à tona através das boas práticas clínicas. E é importante que vocês entendam o que está acontecendo ali. Eu vou dar uma paradinha agora, porque nós estamos chegando ao final da parte da do assunto em si, para que vocês possam ter uma ideia de todas essas áreas, esquemas regulatórios. Mas antes de nos aprofundarmos na sua plataforma, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Eu vou dar uma olhadinha no chat também, para ver se tem alguma coisa lá. Bom, então, onde é que vocês se encaixam nisso tudo, como indivíduos? Conforme eu já disse, e nós temos algumas atividades, mas, vocês provavelmente não vão participar de uma forma muito ativa no processo de submissão ao FDA, do monitoramento ou da auditoria, porque vocês vão trabalhar em nome de um patrocinador e juntamente com um estudo de pesquisa que provavelmente será regulado pelo FDA. Mas vocês podem ser auditados pelo FDA também, mas seria como um uma parte envolvida numa camada diferente. E, para ser bem sincera, a única circunstância que eu posso ver que isso vai ocorrer é quando haja alguma preocupação com a segurança relacionada à conduta do estudo que tenha que ser informada ao FDA. Mas é uma coisa bem rara, isso não quer dizer que o FDA não vai ter jurisdição de vocês como prestadores desse serviço, mas a ideia é que eles provavelmente, you know, acho que a gente nunca nem ouviu falar
do FDA fazer esse tipo de auditoria de um prestador de serviço como vocês. Por exemplo, o centro de estudos está sendo auditado pelo FDA. A única coisa que vocês vão ter que fazer é trabalhar com eles, se eles tiverem alguma questão em relação à conformidade ou ao dispositivo em si, ou a um procedimento operacional padrão. Mas, eu consigo imaginar um patrocinador ser questionado sobre vocês, mais como uma parte da equipe de pesquisa, porque é mais ou menos entendido pelos reguladores, pelos FDAs, que é o patrocinador que optou por utilizar essa tecnologia. E, basicamente, eles direcionam as coisas nesse sentido. Então, como é que você escolheu esse fornecedor? Como é que vocês sabem que ele está em conformidade? Vocês fizeram algum due diligence para verificar se eles fazem armazenamento de dados de forma correta, privacidade de dados também de forma correta? E aí o patrocinador vai passar tudo isso para vocês quando eles escolherem vocês para trabalhar com eles, e eles vão fazer uma avaliação bem detalhada disso tudo. E nós sabemos que não chega tanto a fornecedores como vocês. E nós sabemos, não é, também do que é enfrentado por quem está na linha de frente, para que a gente possa oferecer ao patrocinador as informações corretas. E talvez também lhes façam algumas perguntas que eu mostrei hoje, ligada a estar em conformidade ao FDA e às boas práticas clínicas, porque eles precisam saber que cumprirão esses aspectos regulatórios também. Mas não pedirão para ativamente preencher o IND, por exemplo, ou realizar uma notificação sobre o processo de obtenção de licença. Mas vejam, terão que atender às boas práticas clínicas, porque dão suporte às atividades de pesquisa, mas não são as pessoas-chave. É por isso que nós queremos que entendam o que é GCPs, boas práticas clínicas, porque isso é tão importante do aspecto regulatório. Qual é o papel do patrocinador, do centro de pesquisa? E vejam, as boas práticas, elas estão ligadas à realização das atividades do dia a dia. Fazem parte disso, mas não estão ativamente no centro de pesquisa. Ou seja, não se encaixam naquela regulamentação de terem que receber toda a capacitação sobre boas práticas clínicas. Mas talvez lhes façam perguntas sobre isso, e é por isso, então, que é fundamental que entendam isso do aspecto global. O que é GCP, boas práticas clínicas? Por que estão me fazendo essas perguntas quando me avaliam como fornecedor? Por que que o centro de pesquisa me faz tantas perguntas sobre isso? Por que que me pedem para implementar políticas que comprovem que eu estou em conformidade com aspectos regulatórios? Mais uma vez, porque fazem parte dessa equipe que precisam seguir todas essas normas e a sua plataforma também, ou seja, para que esses dados gerados pela plataforma possam ser utilizados. Portanto, nós precisamos garantir que a plataforma atenda às especificações do estudo. Claro, depois então de terem sido selecionados para garantir, para customizar tudo de forma adequada. E também que tenham também que a gente combata a pirataria, que a gente proteja o consentimento informado, o bem-estar, que a gente consiga também cumprir todos esses processos, para que a gente saiba, não é, quais são esses pilares. E fazer também a sua due diligence, claro. Mais uma vez, não é a minha opinião profissional que estejam totalmente sujeitos a essa regulamentação, mas o que é importante é que entendam quais são as implicações. Bem, se eu puder acrescentar, apenas para que a gente possa agora tratar de tudo que foi dito e encerrar. O que nós aprendemos hoje, o que nós
apresentamos hoje é a qualificação, ou seja, antes de nós chegarmos até aos guardiões do estudo, nos será solicitado se as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que desenvolveram essa aplicação, as pessoas que trabalham com esse software, que desenvolveram mecanismos pelos quais os pacientes são incluídos e tudo mais. Será que as pessoas entendem esses princípios básicos? Ninguém, claro, vai ser questionado, faz parte da qualificação, mas o equivalente é uma indústria farmacêutica, que também terá uma pessoa de qualidade que também vai querer ver quais são as documentações de testes desse software, daquela plataforma, da plataforma, que estão envolvidos também, por exemplo, em dar o suporte a essas atividades. Ou seja, a indústria farmacêutica, antes de nos contratarem ou antes de usarem o nosso software, eles vão querer saber se nós tratamos dessas normas básicas. Eu queria apenas, então, poder amarrar o que nós discutimos hoje. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Sim, se me permitirem, acho que também ajuda os nossos ouvintes. Durante um processo de auditoria, seria muito bom se nós entendemos quais são as exigências de uma auditoria e que dados para corroborar tudo isso precisa ser apresentado, mas nós como fornecedores ou quando estão nos selecionando como fornecedor? Não dentro já de uma auditoria, porque claro, nós temos aqui muitos que são desenvolvedores, mas algumas coisas devem ser mantidas sempre na mente, para que durante uma auditoria entendam então de que há diferentes sessões e como obter as respostas mais rapidamente. Sim, eu gostaria até de tratar desse aspecto. Eu sei que há muitas informações. As auditorias do FDA ou qualquer outra auditoria, bom, essencialmente o que vai acontecer, seja o FDA ou que seja também o comitê de ética ou até o patrocinador, a indústria farmacêutica, que, por exemplo, queiram ver todos eles se isso for até avisado, eles nos avisam com 4 a 6 semanas de antecedência e nos dão até uma lista de fontes. Não exatamente os documentos, mas nos darão o escopo do que será analisado. E a única vez onde nós temos uma fiscalização, uma inspeção surpresa, é quando houve alguma queixa ou quando algo foi identificado que seja deletério. Portanto, a maior parte das auditorias para os fornecedores, vejam, não acontece assim, porque a gente já trabalha com aquela empresa há muitos anos, ou o patrocinador quer lançar uma nova terapia controversa e eles querem analisar tudo de forma bastante detalhada. Ou talvez um estudo clínico com muito sucesso e talvez as pessoas acham: "Bom, auditoria é sempre algo ruim". Não, mas se for um estudo clínico com resultados super positivos, e a gente quer apresentar esses dados para o EMEA, para o FDA, para aprovação, porque é um medicamento inovador. Algumas vezes eles querem sim ir até o local, fazer uma auditoria para que eles possam também acelerar o processo de aprovação daquele medicamento. Ou seja, esse estudo teve resultados tão positivos, nós sabemos que pedirão a aprovação e nós sim aprovaremos o produto, mas nós estamos aqui para acelerar o processo. Ou seja, a auditoria não é sempre algo ruim. E claro, 70% das vezes essas auditorias serão pré-anunciadas para que possam também se organizar, para que possam também realizar a sua due diligência para poder reunir os documentos. E depois que chegarem ao seu local de trabalho, talvez eles também façam algumas perguntas. Talvez eles digam: "Olha, nós estamos aqui por esse motivo, com este propósito. Aqui está o escopo do que nós queremos ver. Nós queremos melhor entender, por exemplo, como é que os dados que provêm do seu sistema são validados, são verificados,
porque são dados técnicos que estão sendo usados provavelmente para corroborar a aplicação de um novo medicamento. Ou seja, o foco será na tecnologia, ou seja, não estão envolvidos com pacientes. Não terão, por exemplo, que não tem nenhum prontuário médico, nenhum prontuário clínico, não manterão também pastas com relação ao estudo clínico em si. Esse será o trabalho do centro de pesquisa, ou do patrocinador, ou do comitê de ética. O que eles farão como um fornecedor de tecnologia é algo bastante específico. Como é? Em primeiro lugar, o consentimento livre e esclarecido para garantir que o paciente participa voluntariamente. E depois, que dados são coletados, como é que isso é armazenado, quem é que tem acesso a esses dados. E não também aceitarão apenas a sua resposta. Perguntarão como é que foi feita a validação da sua plataforma para garantir que os valores apresentados, armazenados, foram armazenados da maneira correta, armazenados apenas pelo tempo adequado, diminuindo o risco. Claro que nós podemos explicar tudo isso verbalmente, mas o que eles esperam é ver dados de validação, verificar como é a sua interface, como é o procedimento, existe um procedimento? E algumas vezes a gente precisa até acessar o sistema e mostrar ao auditor do FDA como aquilo acontece dentro do sistema, como isso é usado para, por exemplo, fazer perguntas ao sistema. Isso também, claro, vai depender dessas perguntas. É bastante mais provável que eles perguntem como é que o Demetrios tem acesso a esses dados. Será que ele pode modificar os dados que eu inseri de um paciente? Será que eles pode ter acesso também aos dados que foram enviados ao patrocinador 2 anos depois? Há alguma ligação entre os dados que são retidos na plataforma com o prontuário médico? Qualquer análise, avaliação, qualquer intervenção que tenha sido realizada nos dados, como é que ela foi programada? Como é que esse algoritmo foi validado? Será que o processo para validação foi feito de forma correta? E como é que os dados são enviados para o patrocinador ou para o pesquisador, para depois poderem ser usados? Eles querem saber como é que garantem que há exatidão naqueles dados e também que tenham sido enviados depois aos proprietários dos dados e também como depois excluíram aqueles dados ou como foram tratados. Não é uma resposta muito simples, não é? Eu poderia até fazer alguns bullet points, mas pensando na perspectiva do auditor do FDA, é isso que eles querem quando fazem uma auditoria no fornecedor. Como é que nós podemos realmente acreditar naqueles dados? Como é que nós sabemos que os dados de um paciente a partir do software desse fornecedor, ou usando essa plataforma, é confiável quando depois a gente reintegra tudo isso para o estudo clínico e usado para a próxima fase. E também eles farão perguntas, por exemplo, como foi o acesso? Será que nós conseguimos obter essas informações de forma fácil? Estava no sistema? Em que local do sistema? Será que nós conseguimos editar dados do paciente? Ou seja, quem são as pessoas com acesso? Será que há restrições? Como é que a pessoa recebe o acesso? E demonstrar tudo isso. Mostrar, se essa for a pergunta, né, por exemplo, se eu poder, por exemplo, se eu fizer uma mudança, olha aqui, a 1h54, a Maria, alguém fez essa alteração, está aqui. Nós temos também um procedimento, nós temos a validação, nós temos métodos para garantir que as etapas foram seguidas, que a tecnologia funciona, para comprovar que a tecnologia é válida e que tem todo rigor científico. Bem, basicamente esse é o aspecto principal, não é? Para cada dado de paciente que for inserido, que a gente consiga rastrear depois de qualquer detalhe que tenha sido inserido. Também nós temos que saber a nível individual
que a gente tenha feito, então, tudo da forma adequada, que essa plataforma, que a gente garanta que a gente foi feita a verificação do banco de dados, que nós não temos nenhum problema de cruzamento de dados dentro do nosso banco de dados, que a gente consegue rastrear tudo para ligar isso à inserção daquele dado. Ou seja, é toda a jornada daquele dado e como nós recuperamos tudo isso durante uma auditoria. Não deve ser nada novo. Eu só queria confirmar isso. Olha só, o jeito que você resumiu isso tudo ficou perfeito. Eu acho que isso também possa ajudar, eu espero, né, que isso possa ajudar a equipe. Muito obrigado, foi ótimo. Eu só queria saber se vocês teriam alguma outra pergunta, alguma outra coisa que vocês gostariam de discutir. Eu sei que já passou da hora e eu não quero manter vocês aqui à toa, mas eu também queria ter certeza se vocês têm alguma pergunta que não vai ficar sem responder, não é? Eu só queria falar um pouquinho de novo, queria agradecer vocês por essa sessão, ela foi incrível. Eu acho que da minha parte, nós entendemos a ideia geral do que vai acontecer. Aqui no Brasil também, nós entendemos, mas trata-se de uma questão de como os Estados Unidos trabalha com isso. Eu acho que a última parte dessa discussão é mais importante, ela precisa ser bem entendida, porque isso pode voltar no nosso sistema no futuro, e isso também faz com que nós pensemos como é que nós podemos acompanhar tudo isso do começo ao fim, para ter certeza de que nenhuma pessoa não autorizada vai ter acesso aos dados ou modificar os dados. Foi isso que eu entendi, do geral. Olha, é assim, e para um fornecedor como vocês, é exatamente isso mesmo que vocês precisam entender. E é isso que o FDA quer saber, porque para eles o fornecedor é uma parte dessa cadeia. Eles têm o patrocinador, eles têm o centro de pesquisa e depois tem esse fornecedor. E fornecedor pode ser de qualquer coisa. Vamos pensar no potencial de tudo isso, né? Então, como é que eles vão ver esses fornecedores? E como é que eles vão saber que você é legítimo, que você faz as coisas como deveriam ser feitas em relação aos critérios de viabilidade e tudo mais? Às vezes, eles não querem apenas acreditar no que nós dizemos, eles querem ver por eles mesmos. Essas auditorias de fornecedores não são comuns, mas elas podem acontecer. Em geral, eles dão uma notificação com antecedência e eu já falei que, às vezes, os estudos vão muito bem, melhor do que em outros lugares, eles acabam fazendo essas auditorias. Às vezes, tem alguém que faz alguma coisa errada e é pego no pulo, e eles também acabam querendo verificar tudo isso. Só que são coisas muito raras mesmo. São coisas também que são informadas com antecedência. É importante saber que a tecnologia funciona. Como é que você sabe que as pessoas corretas acrescentaram os dados de forma correta também? Eles vão avaliar o sistema no geral. E quem é que você dá acesso no seu sistema e por quê, né? Olha, também temos que pensar em que tipo de descrição de banco de dados que você utiliza, como é que você vai confirmar todos os seus dados, como é que você vai fazer isso tudo de uma forma regular, né? E documentar tudo isso de acordo com o protocolo para verificar a segurança. E se você tiver um limiar para verificar quem é que tem acesso ao seu sistema, quem é que pode modificar os dados. Porque você não pode só chegar e dizer isso de uma forma verbal, de falar só falar, você precisa definir os papéis, os acessos, e aí para ter esse acesso, essa pessoa vai ter um treinamento X. Tudo isso precisa estar escrito e precisa ser seguido. Para ser bem sincera, é aí onde as pessoas em geral se encrencam. Vocês provavelmente fazem tudo direitinho e têm o processo, mas nem sempre vocês têm por escrito como é que vocês fazem essa documentação e controlam. Então, o FDA vai chegar e vai dizer: "Ah, que ótimo que você consegue me informar isso tudo, mas você não consegue me provar nada e não dá só para aceitar a sua palavra". A boa notícia é que nós vamos fazer muito isso tudo junto com vocês, nós vamos trabalhar com vocês para ter certeza de que os procedimentos operacionais estão funcionando, e é importante
verificar como é que todo o fluxo de informação é realizado, como é que isso tudo funciona de acordo com o sistema, esse tipo de coisa mesmo. É, isso mesmo. Bom, gente, está na hora de encerrar. Eu queria agradecer as nossas intérpretes maravilhosas. Vocês fizeram um trabalho difícil. Queria agradecer a todos vocês. E Iri também, queria agradecer a você por todas as explicações. Olha, obrigada a todos. E se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar depois. Muito obrigada. Até logo a todos.